Olá, olá! Estamos aqui novamente com o nosso network online. E hoje eu tenho muitos convidados. Estou aqui hoje com a Letícia, Alexandre e Selma, que vai entrar online conosco no encontro de hoje. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda. Apresente-se, por favor. Muito obrigada, Érica. Eu sou a Letícia, sou pedagoga e sou especialista do AZ, especificamente da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Muito obrigado pela sua presença. Alexandre, muito obrigada. E aí, Érica, tudo bem, pessoal? Eu sou Alexandre, professor especialista em formação educacional da Conexia e estou aqui para ter esse papo gostoso com vocês, falar um pouquinho sobre educação e ir pensando no panorama mundial, né? Que isso é bem interessante. Exatamente. E nós estamos também com a Selma. Selma, de onde você fala hoje, Selma? Olá, pessoal. Hoje, direto de Caxias do Sul, para participar aqui com vocês para falar de educação, que é sempre uma alegria poder falar sobre educação, sobre as tendências. Então, muito bom estar aí com vocês, mesmo de longe. Que ótimo! Vamos lá, então hoje nós vamos falar sobre a nossa missão internacional, que este ano foi novamente em Londres, onde nós estivemos com algumas escolas parceiras para conhecer a maior feira de educação do mundo e também visitar escolas e conhecer suas práticas pedagógicas. E vamos aqui hoje fazer esse bate-papo, contar um pouquinho do que nós vimos e trazer essa reflexão, o que nós estamos fazendo que tem similaridade, o que nós podemos nos inspirar, enfim, contar um pouquinho para vocês da nossa missão internacional. Mas antes disso, quero explicar o que é a nossa missão internacional. Ela acontece todos os anos, cada ano em uma localização, e a ideia é justamente levar vocês, nossas escolas parceiras, para conhecer conosco essas práticas e assim implementar, renovar, inovar em nossas escolas aqui no Brasil. Mas vocês devem estar se perguntando, Letícia já me perguntou, Alexandre já me perguntou, por que Londres? Eu brinco que, primeiro porque a Selma adora Londres. Brincadeira, gente, não é isso. Por que Londres? Porque lá nós temos, na verdade, a realização de uma das maiores feiras de educação do mundo. E é muito importante para que a gente vá nesse palco e veja as novidades, as tendências do mercado de educação. Este é o principal motivo. Mas eu acho que o próximo ano nós vamos para outros lugares para ver outras práticas. Opa. Bom, vamos lá. Eu queria primeiro começar contando para vocês como funciona a educação, né? A educação em Londres. Muitas pessoas me perguntaram, mas lá tem escola particular, privada, escola de educação privada? A maioria das escolas são públicas, mas eles têm alguns modelos diferentes dos nossos. A maioria das escolas recebem recursos da iniciativa pública, mas algumas são administradas por grupos locais. Bom, o que vocês vão ver aqui, então, são duas escolas que nós visitamos, uma totalmente de recursos e administração pública e outras de recursos e administração de organizações locais. Depois nós vamos deixar o conteúdo para vocês para exemplificar ou fazer algumas similaridades com a educação da Inglaterra, com a nossa educação, mas basicamente nós também temos lá a divisão da educação infantil e anos iniciais e da educação do Fundamental 2 e ensino médio. Também temos lá as avaliações que todas as escolas precisam participar, que avalia a qualidade da educação, e também temos o exame do final da conclusão dos alunos do ensino médio para passagem para o ensino superior. É importante a gente lembrar que, apesar de falarmos de escolas de um cenário público em Londres, nós temos muitas similaridades também com a privada, porque também temos o processo de aprovação, de teste da qualidade, né, de ingressão desse aluno no curso superior.
E se aqui nós temos na rede privada a competitividade da concorrência entre uma escola e outra, lá também eles têm entre as públicas, porque os pais procuram as vagas das escolas que melhor estão nesse desempenho de qualidade. E aí nós temos lá, assim como aqui também, Letícia, a preocupação sobre o processo inicial da alfabetização. Sim, né? Acho que essa é uma questão do mundo todo, né? Acho que todos estão preocupados com alunos leitores críticos, alunos que escrevam bem, dado o cenário hoje que a gente tem no nosso cotidiano, de cada vez mais textos e informações chegando, o mundo todo está ligado nas tendências de alfabetização e nas melhores práticas para poder ingressar essas crianças aí nesse mundo leitor. Exatamente. E também, Alexandre, para os alunos do ciclo finais, né, e do ensino médio, a comprovação da qualidade da sua jornada de aprendizagem para assim, então, competir com uma vaga no ensino superior. Ou seja, né, nós aqui temos o Enem, lá eles têm também os seus testes para comprovar aí sua qualidade. Assim como aqui no Brasil, eles também têm uma sondagem ali no final do ciclo, né, para levar o aluno para o ensino superior. E essa sondagem, em cima do currículo, em cima das habilidades que o aluno precisa, acontece da mesma forma aqui com o Enem, né? Tentando levar esse aluno, se encaixar dentro das possibilidades que o ensino superior traz. Então, a diferença é muito pequena, né? Nós também temos esse tipo de sondagem aqui, como eles acontecem lá. Então, é importante lembrar que nós temos também uma diferença da base curricular. Então, algumas práticas que a gente possa vir a mostrar aqui pode não ser completamente adaptável à nossa base curricular. Mas acho que vale como inspiração, né? Talvez algumas a gente possa se inspirar e outras nem tanto. Mas acho que é muito válido conhecer o que o mundo afora faz. Acho que a palavra-chave é essa, né? Inspiração. É isso aí, inspiração. Até porque não existe uma receita certa para a educação, né? Existe uma matriz, mas é uma receita certa. Então, inspiração acho que é a palavra certa. Exatamente. E eu fiquei muito feliz porque algumas escolas que estiveram conosco, inclusive, falaram, olha, estou feliz porque eu vejo que tem muita coisa aqui que a gente faz também no Brasil. Então, nós sabemos que a qualidade do Brasil, da educação privada do Brasil, é superior a muitas outras. Mas, enfim, segue aí, então, algumas inspirações. Eu acho que essa é a melhor palavra. Mas eu vou chamar a Selma agora, que ela tá muito quietinha lá, onde ela disse que tá, Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. Tá visitando os nossos parceiros de Caxias e Redondeza. Selma, fala um pouquinho sobre as principais diferenças que você viu nas questões de currículo, né? O que eles fazem lá que talvez a gente possa trazer como inspiração para cá ou não. Quer compartilhar um pouquinho conosco? Com certeza. Uma coisa que me chamou muita atenção, especialmente quando nós estávamos ali com educação infantil, o nosso equivalente ao fundamental anos iniciais, e, por sinal, lá até o 6º ano e não até o 5º, né, como nós temos aqui, a grande preocupação com leitura, e principalmente com o foco para a compreensão do texto. E que eu acho isso fantástico, Letícia comentou da preocupação da alfabetização. Desde o 1º, 2º ano, as crianças já são testadas e testadas em leitura. É algo que é um valor significativo, mas com um foco realmente muito claro, que é você ter a formação de bons leitores e que compreendam o que eles estão realmente lendo. Nós temos esse até um muito grave, especialmente na rede pública brasileira, né? Não tanto aqui na privada, mas alunos que leem, mas não interpretam. E isso é uma grande preocupação deles, trabalhar com leitura. E outro que é fantástico, né? A possibilidade de trabalhar com temas. E com todas as disciplinas, nós chamamos, né, as disciplinas escolares, convergindo para aquele tema. Então, nós tivemos até a oportunidade, né, de estar numa sala de 3º ano estudando a floresta amazônica. É o tema. Isso, todas as disciplinas falando de floresta amazônica. Um trabalho realmente fantástico. E com os alunos, né, mais velhos, no fundo, nós chamamos de fundamental
anos finais, para eles middle school, o secondary school, que é o high school, que é o nosso médio, a questão do core, né, que tem em mente é matemática, inglês, ciências e outras áreas como opcionais. Então, ali nós podemos ver trabalhos espetaculares com música, com culinária, com artes dramáticas. Então, o quanto os alunos têm a possibilidade de se dedicarem, de buscarem os seus caminhos realmente de interesse. Então, nós temos 3 disciplinas que são realmente o core ali, o centro, o cerne da educação, mas essa possibilidade dos alunos, o que é fantástico, isso sendo colocado em prática mesmo. Essa realmente é a principal diferença da Sim. base curricular, né? E percebe-se que eles trabalham muito com a contextualização, né? E quando eles levam para trabalhar temáticas, projetos, a gente centraliza o aluno no processo, né? São coisas que a gente sempre defende em construção curricular, né? Sim. E parece que é muito evidente na prática deles. Sim. E aí, vou falar mais um pouquinho, Selma, fica à vontade para complementar, que esteve conosco lá na visita, sobre os períodos de avaliações. Eu vou pegar minha colinha aqui só para a gente ver, porque a gente, né, até quero te ouvir um pouquinho, Letícia. A gente tem várias dúvidas, a Lê também, Alexandre, sobre quando começar os testes com os alunos, né? E aí nós temos aqui no primeiro ano escolar a verificação de triagem fonética. E ainda no segundo ano, os testes nacionais de leitura e matemática em inglês, que foi o que a Selma acabou de comentar. E por aí vai, quarto ano, sexto ano com avaliações. E aí, o que vocês me dizem sobre avaliar tão pequeninos assim? Eu acho que o processo de avaliação, ele deve sim acontecer desde os pequenininhos. Então, professores de primeiro ano devem sim avaliar o processo de alfabetização. A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, as sondagens de hipótese de escrita, onde o professor vai avaliar muito parecido com essa situação aí que você trouxe da avaliação fonética, ele vai avaliar como essa criança está construindo a aquisição dela, do sistema de escrita alfabética e também a leitura, a fluência de leitura dessa criança. Então, a avaliação nos anos iniciais aqui no Brasil, ela está bastante focada também na questão da alfabetização. Então, como esses alunos estão aprendendo a ler e a escrever. Então, os nossos professores dos pequenos devem sim olhar com cuidado para esse processo. E esse cuidado com a leitura desde o começo, né? Vai impactar lá nos anos finais também, porque o aluno que começa a interpretar e fazer essa visão de mundo de uma forma mais coesa, mais sintética também, né? Ele consegue chegar lá nos anos finais com uma percepção de conteúdo e de currículo muito mais proveitosa, e aí a gente consegue avaliar de uma forma mais assertiva também. E a gente percebe que esse ciclo de avaliação deles é permanente, né? Apesar deles terem um cuidado com a avaliação formativa, que é o que a gente trabalha muito aqui também, a somativa também é um instrumento muito focal, muito usado no final dos ciclos, principalmente. Bom, então, se depois vocês ainda quiserem explorar mais esse assunto de avaliações, estão aqui os nossos especialistas da Conex e vocês podem depois mandar uma mensagem e falar diretamente com eles, tá bom? Então, eu já vou logo começar aqui, que eu estou ansiosa para mostrar para vocês alguns registros que nós fizemos dessa visita à nossa primeira escola que nós visitamos, que seria aqui a nossa educação infantil e anos iniciais, né, Selma? Exatamente, ali a Wellington Primary School, que tem um trabalho diferenciado mesmo em relação à formação do aluno. Nós percebemos uma preocupação muito grande com o socioemocional, com o desenvolvimento além do acadêmico, que além de serem excelentes no acadêmico, essa preocupação. Inclusive, algo que nos chamou muito a atenção lá no trabalho, desde a educação infantil até o sexto ano, com as missões, os valores que eles trazem para os alunos e como eles trabalham isso em todos os projetos, né, como eu mencionei, eles trabalham com temas, com cada turma, com cada série, e a preocupação de desenvolver valores como o ready, o respectful
e a preocupação em ter prontidão para aprender, a questão do respeito, quanto é importante, e até nós temos uma característica nessa escola de uma diversidade religiosa, étnica, também significativa, o quanto eles trabalham o respeito, e a questão do bem-estar, né? O centro da segurança com o bem-estar, o ser saudável, o ser sustentável. Então, esse trabalho fabuloso que eles realmente desenvolvem com a criança bem pequenininha, dentro dos seus temas, dentro dos seus projetos, trabalhar realmente os seus valores, as suas missões, e isso é muito internalizado nas crianças. É algo que nos impressionou ao visitarmos as salas de aula, o quanto esses valores estão internalizados, e não só na sala de aula, desde o recreio, ali do intervalo de aula, a questão do respeitar o próximo, do ser saudável, no sentido de realmente ser, realmente o bem-estar geral de todos. É uma preocupação que eles têm. Então, isso é algo fantástico. E algo até que eu achei incrível, pensando em todo esse processo do desenvolvimento da criança, eles desenvolvem um projeto que as professoras visitam os alunos em casa antes do início das aulas, realmente pensando no processo de adaptação e a professora realmente conhecer quem é o aluno dela, dentro da sua família, os seus hábitos e todas as suas questões de saúde, de alimentação, conhecer realmente o aluno como ele é dentro da casa. Então, eles têm, inclusive, esse projeto. E isso é fantástico nesse processo de desenvolvimento socioemocional da criança, esse desenvolvimento mesmo com os valores e as missões. Eles são acolhidos e já tem toda realmente uma compreensão da situação de cada criança, e a sua adaptação, com certeza, é muito mais tranquila, pensando em toda essa familiarização que a criança, que a família tem com a professora que estará com aquelas crianças no ano. Sensacional. E aí eu vou trazer aqui algumas informações. O que nós observamos, né? Inclusive num bate-papo com os gestores da escola. As salas trabalham com, em média, 30 alunos. Ficamos até surpresos, porque é uma sala numerosa. Todas as salas, então, possuem uma professora e uma assistente. E em casos de inclusões mais severas, uma assistente dedicada. Então, acho que são números bem parecidos com o Brasil, ou não, Letícia? Sim, nós estamos falando de uma realidade de número de crianças por turma que está bastante parecida com a nossa. E queria ressaltar uma parte da fala da Selma, quando ela fala desse desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Muitos estudos hoje já trazem que é na infância que nós formamos a nossa personalidade. Exatamente. Então, países que têm essa preocupação, a educação mais desenvolvida, eles já sabem que eles precisam investir nas crianças desde os pequenininhos. Aqui faria relação com a nossa educação infantil. Então, é nesse período que a gente precisa aí, de fato, proporcionar para as crianças essas experiências. Isso mesmo. E Bacana, a gente tem aqui alguns registros disso. Bacana que a imagem que você traz aí, Érica, ela mostra muito do que a Selma e a Letícia estão trazendo. Não é uma imagem vazia, não é um pátio vazio, né? Tá cheio de recursos para estimular o aluno, né? Nessa interação, nesse socioemocional. E a gente vê até pela imagem, sem aluno, o quanto eles conseguem ser organizados nesse espaço, né? Exatamente. E isso a gente percebe em todos os ambientes da escola. Bom, aqui primeiro uma questão da segurança, que lá eles levam muito, muito a sério, né? Então aqui era uma forma que a gente precisaria se cadastrar, fazer um registro aqui de forma bem eletrônica, bem digital, mas é muito sério essa questão de segurança dos dados e segurança de acesso dentro da escola. Isso a gente verificou não só nas escolas que nós visitamos, mas também na feira, na BET de Londres. Então, a feira é muito reflexo
dos produtos e serviços que as escolas consomem. E há uma preocupação muito grande com a segurança, tanto de dados quanto de acesso. Como você disse, Alexandre, lá todos os espaços são espaços utilizados para aprendizagem. Letícia, eu sei que aqui a gente poderia ficar horas falando disso. Eu trouxe aqui também esse painel, isso é um pouco do que a Selma falou sobre trabalhar com os valores. Eles trabalham com valores e metas e indicadores à vista a todo momento, tanto para a equipe gestora, quanto para os professores e quanto para os alunos também. Os alunos têm clareza de suas metas de aprendizagem, têm clareza sobre as regras, sobre os valores que as escolas trabalham. Essa escola de uma forma bem simples, o nosso famoso EVA, Letícia, que as professoras tanto utilizam, mas sempre muito à vista, sempre trabalhando esses valores da escola. Nada sofisticado, né? Nada muito sofisticado. De atingir o objetivo. Exatamente. Aqui, Letícia, são alguns registros das salas de aula, então todo o ambiente da sala com muitos recursos de aprendizagem, até se você puder colaborar conosco, a importância disso para os pequenos. Claro, a sala de aula, eu costumo dizer que ela é um reflexo, ela deve ser um reflexo daquilo que está sendo trabalhado com as crianças. Então, quando a gente olha para essas imagens, para esses registros, a gente vê que isso serve como um apoio pedagógico para os alunos. Então, quando os alunos entram na sala de aula, eles mergulham naquilo que eles estão estudando, eles relembram, então, eles olham ali o cartaz de ciências, eles vão relembrar o que eles estão trabalhando. Quando eles olham aqui o cartaz de matemática, eles vão relembrar o que foi trabalhado. Então, o primeiro aspecto mais importante desses registros, né, nas paredes das escolas, é justamente esse apoio pedagógico para os alunos. E é importante também porque isso promove muito um sentido de pertencimento. Então, o aluno olha e fala, olha só aquele cartaz que eu fiz aquele dia, a professora colocou na parede. Esse aluno se sente valorizado. Sim. E a família também. Quando a família Sim. chega dentro da sala de aula e vê que ali tem um registro, uma marca do seu filho, eles também se sentem pertencentes àquele espaço. Então, além de um recurso pedagógico, a gente também traz esses outros apoios, né, que vão aí para o emocional, para a criatividade das crianças. Então, eu brinco, eu adoro visitar escolas e sempre falo, gente, vamos ter uma sala de aula viva, vamos pendurar os desenhos das crianças. Nada de paredes clean. Não. É muito gostoso quando a gente entra e vê aquela letrinha torta da criança, aquele cartaz que a gente começa a escrever com a letra grande, vai acabando o espaço, vai ficando pequenininho a letra. É muito gostoso ver isso impresso, estampado nas paredes das salas de aula. E faz toda a diferença para o professor e para os alunos também. E eu vejo isso muito um reflexo de gestão educacional também, né, gente? Porque a escola que tem isso à vista, que são os dados à vista, né, dados evidentes, é muito da gestão que quer compartilhar isso de alguma forma e leva isso para o professor e para a sala de aula. A gente às vezes entra numa escola que é tudo limpinho, maravilhoso, tem até eco no corredor, né? É verdade. Mas essa escola, às vezes, ela precisa de mais evidências desse tipo de aprendizagem, todo o processo, com materiais como esse, que pode ser itinerante, né? Não precisa ficar lá o ano todo, claro. Mas é importantíssimo. Outra coisa que nós observamos nas duas escolas, né? Mas falando primeiramente desta, é que não tinha nenhuma sala de aula com as famosas carteiras enfileiradas. Nenhuma. No mínimo, o que nós observamos são mesas com duplas, mas na grande maioria com 3, 4 e até 5 crianças. E aí? Né? O que a gente tem a observar sobre isso? Por que ainda é tão comum a gente hoje, acho que um pouco menos na educação infantil e anos iniciais, mas ainda muitas escolas com as carteiras enfileiradas? O que a gente tem a refletir sobre isso, Alexandre? Eu acho que a gente tem... Ixi, dá pano pra manga aqui, né? Falar sobre dá isso. outro podcast. Dá outro podcast. Mas a verdade é que hoje a gente não tem como pensar em educação. E não vou falar só educação, gente. Vamos falar de sociedade de uma forma geral. Não tem como pensar hoje qualquer tipo de intervenção social se não for colaborativa. Sim. Isso por vários motivos, que a gente tem vários pontos aqui para trazer. Mas vamos trazer o principal, que é... O aluno entra na escola hoje já com estímulos e vários tipos de intervenções no meio. Se ele entrar na sala de aula, como você disse, que é a pedagogia da nuca, né? Que como popularmente a gente fala,
e ele ver um professor transmitindo conteúdo, ele vai se sentir desmotivado e não vai se sentir pertencente, como você falou, Letícia, Sim. por uma série de motivos. E a ideia de ser colaborativo dentro da sala de aula, ter um ambiente construído para essa socialização é fundamental. Só que daí entra um desafio maior ainda, que é ter um mediador para isso. Porque o professor, como o próprio nome diz, que professa, que fica lá na frente transmitindo um conteúdo, um conhecimento, ele não é um mediador. E dentro de uma sala colaborativa eu preciso de um mediador, que é aquela pessoa que media o processo, que faz o aluno estar protagonizando a aprendizagem, entender como ele vai trocar as suas experiências, ver a experiência do colega e assim por diante. A gente percebe claramente, pelas experiências que vocês trouxeram de Londres, que as salas são ambientalizadas dessa forma. Principalmente o que o Anselmo falou, quando você trabalha em projetos, né? Ou melhor, em temas. Porque aí eu consigo trabalhar de forma colaborativa dentro da sala. Mas o desafio, Érica, eu vejo que, principalmente pensando em Brasil, a gente já está nessa construção. As nossas escolas privadas, principalmente, são muito adeptas a esse tipo de construção, mas é uma coisa muito cultural que envolve todas as personas. Aqui na Conexo a gente fala muito das 5 personas, né? Sim. Que é o aluno, família, gestão, professor, todos têm que estar envolvidos no mesmo propósito. Então, eu acho que uma sala de aula colaborativa, um ambiente colaborativo, depende do envolvimento dessas pessoas para fazer a coisa acontecer e mudar a cultura, né? Que é Até para os cultural. pais entenderem, né? Sim. O porquê deste formato diferente, a Exato. importância desse formato diferente, porque os pais, assim como nós, crescemos e aprendemos numa escola de um modelo diferente. Sim, Então, sim. tá aí um grande desafio também para a gente passar essa informação, né, para os Sim. pais. E os nossos alunos hoje, eles não chegam na escola vazios de informação, Sim. muito pelo contrário. A gente tem alunos hoje que chegam na escola com várias informações sobre vários assuntos. Então, o professor passa desse papel de professar para um papel de mediar essas Isso. informações, mostrando para os alunos quais são os melhores caminhos a percorrer, onde a gente encontra informações com uma qualidade melhor. E cada aluno tem um estilo de aprendizagem, né? Pode ser que eu aprenda melhor ali na interação com os pares, a Érica aprenda melhor ouvindo uma orientação do professor. Então, é muito importante também o professor levar isso em consideração. Cada pessoa aprende de um jeito Sim, diferente. sim. Então, é importante também essa variação de organização da sala de aula para a gente conseguir incluir aí a maioria dos nossos estudantes. E essa mudança é tão rápida, né? Que às vezes você percebe que um aluno que está cursando a educação infantil, por exemplo, agora, ele vai precisar de outro tipo de intervenção no Fundamental 1 e assim sucessivamente. Aí é a importância do professor se adaptar e se atualizar sempre. Sim, sem dúvida. Bom, vamos trazer... esse foi então o projeto que a Selma comentou, né, Selma? Aproveitando a fala do Alexandre da Letícia, eu acho que tem um ponto importante, que nós temos 30 alunos lá também na sala. E aí é que o Érica comentou a inspiração para nós. O quanto é possível ter metodologias ativas com 30 alunos. Então, cai por terra a metodologia ativa, pratica, traz as metodologias ativas, porque tem poucos alunos. Não, tem 30 alunos. E o professor realmente é um mediador. Então, é um trabalho de pessoa cultural nosso, também acho que perfeita colocação ética, Alexandre, de nossos pais nas escolas entenderem uma metodologia ativa. Porque eu vejo muitos pais, mas como assim não estão copiando, né? Estão copiando em fila, em silêncio, estão conversando, se movimentando, gestores também conhecendo. É algo que é uma inspiração para nós que sim, é possível. Metodologias ativas, o protagonismo do aluno, professor, educador, com 30 alunos. Mas também muito importante, fundamental, é a compreensão da importância desse momento da educação e, como a Letícia muito bem colocou, nossos alunos vêm com todo um conhecimento já para a escola. Eles não são uma página em branco. Nós temos ali um conhecimento deles e como é rico poder aproveitar o conhecimento que todos trazem para compartilhar e que, com certeza, traz o crescimento para todos. E usando aí o gancho que a Selma acabou de falar sobre a autonomia do aluno, essa autonomia lá é trabalhada sim, aqui também, a gente sabe que também é trabalhada, mas de várias formas. Então, ainda muito pequenos, eles são
orientados aí à organização dos seus próprios pertences, à organização da escola. Então, nós vimos o aluno acabando a refeição, lavando o seu próprio pratinho, uma coisa bem bonitinha de ver como essa autonomia, ela é trabalhada em todos os momentos, não só nas atividades em sala de aula. Guardando a própria roupa, né? Exatamente. Aqui o lugarzinho para guardar o casaco de inverno, né? Que lá o inverno é bem severo. E os espaços colaborativos, né? E nós temos a sala de aula com estações, Letícia, muito linda, né? As estações separadas, o espaço da leitura, o espaço da atividade, enfim. Como eu disse, não há nenhuma sala com carteiras enfileiradas, principalmente na educação infantil. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre essas salas divididas por estações. Claro. Queria retomar uma parte da fala da Selma que eu achei muito interessante, que essa questão das metodologias ativas é uma implementação de cultura. Então, a primeira vez, por exemplo, que eu fiz uma rotação por estação com as minhas crianças, eu saí literalmente com o cabelo arrepiado. Não é fácil fazer, né? Eles ficam agitados, mas na segunda vez que eu fiz, eles lembraram, eles já sabiam. Entendi, aquela dinâmica em que a gente vai trocar as mesas, cada mesa tem uma atividade, exatamente. Eles vão construindo esses hábitos, esses conhecimentos, né? Então, os professores que estão aqui nos assistindo, fica o relato de que não é uma vez, né, no ano que a gente vai conseguir implementar, justamente. É um processo. E eu fico assim, como pedagoga, né, encantada ao ver essas fotos, com um material disponível para as crianças, então eles têm a autonomia de criação, dessa liberdade, né, de ir ali buscar uma tesoura, agora eu vou precisar colar, vou ali, busco a cola, então tudo à mão da criança, para que ele de fato assuma, então, essa autonomia no seu fazer ali pedagógico. Os livros também ali, bem baixinhos, exatamente na altura das crianças, então eles podem usar ali como um recurso, uma leitura que eles já conhecem. E a organização do espaço ela é essencial para o processo educativo. A gente fala muito nas nossas formações sobre intencionalidade pedagógica. A escola toda comunica algo. Então, desde a portaria, um bom dia, né? Cartazes pela escola, a forma de organização das carteiras, tudo isso comunica algo, uma mensagem para os alunos. Então, quando a gente entra numa sala de aula e a gente vê essa organização por estações, isso está comunicando para a gente criatividade, liberdade, aprendizagem, colaboração, como a gente já falou aqui, exatamente. Então, acho que os espaços, eles têm que ser organizados com intencionalidade pedagógica, onde o professor vai organizar da melhor maneira com que ele tem ali dentro da sala de aula, um espaço que seja acolhedor, que seja instigante. Então, o professor pode ir trocando os móveis de lugar da sala de aula, ele pode disponibilizar brinquedos, ora juntos, ora separados. Tem os brinquedos que a gente chama de brinquedos de plástico, né, carrinhos, mas a gente tem os brinquedos mais abstratos, então às vezes gravetinhos feitos de madeira, de outros materiais, todas essas combinações fazem diferença quando a criança começa a brincadeira. Então é um cuidado muito importante que a gente vê aqui nessas fotos e que hoje na educação infantil também já é uma prática no Brasil que a gente observa bastante. Sim. E tem 2 pontos para ressaltar, gente. Percebam nesse ambiente a necessidade de um professor mediador. Sim. Porque aí, se o professor não souber mediar essa autonomia do aluno, a liberdade que ele tem no espaço, ele não vai conseguir atingir o objetivo pedagógico. Então, é um diferencial grande. E um segundo ponto o quanto é importante te levar essa autonomia do aluno para além da educação infantil. Porque, às vezes, o aluno entra no fundamental, anos iniciais, e começa a perder essa autonomia porque as circunstâncias da sala de aula não permitem. Então, é bacana levar essa autonomia para além, para que a gente chegue lá no ensino médio e tenha um aluno mais autônomo, mais preparado para esse projeto de vida que ele tem que desenvolver, né? E aí, lembrando, é uma sala de 20 a 30 alunos, com uma professora e uma assistente. Eu ressalto porque, às vezes, logo se vem a ideia, mas é uma quantidade diferente. Não é, gente. Eu acho que é um pouco do que a Letícia falou mesmo, né?
Pode ser que lá no início houve uma dificuldade de iniciar com esse processo, mas hoje é um processo que acontece naturalmente em todas as salas da educação infantil e não tão similar, mas também de uma forma bastante colaborativa nos anos iniciais. Bom, e aí alguém falou sobre isso, você, Alexandre, falou, né, sobre todos os espaços. Essa foto a gente tirou do pátio, onde eles fazem os intervalos, que na verdade as refeições são feitas dentro da sala, e no pátio são os intervalos, as brincadeiras, mas em todo momento, em todos os lugares, há sempre algum recurso onde ele pode explorar, e simples, veja só, um recurso simples aqui de sensoriais, não é isso? Isso mesmo, os professores de educação infantil que estão nos assistindo já identificaram. Aqui a gente tem também, é comum, as paredes sensoriais, Isso. ou então o parque sonoro, que costuma ficar ali no pátio, na quadra, que é um lugar de exploração para as crianças sensorial. Então aqui ele vai ter uma exploração tátil, uma exploração sonora, e isso vai desenvolvendo várias habilidades ali de concentração, de atenção. Então a criança pode brincar mediado pelo professor, o professor pode ou trazer livre, as né? crianças Ou aqui, de forma ou livre, livre, exatamente. Em um momento livre ali do intervalo, do recreio, de descanso, a criança pode explorar. Bom, se eu juntar o som dessa maçaneta com o som de eu tirando e colocando o telefone, como é que fica? Então, os espaços, mais uma vez, né? Intencionalidade pedagógica. A escola está recheada desses espaços. Quanto mais exploração as crianças tiverem, mais elas vão se desenvolver. E eu adorei esse case, gente, porque de forma simples, vocês viram, EVA, aqui são recursos reutilizados. Recicláveis, né? Recicláveis, exatamente. Bom, a Selma comentou um pouquinho, e eu trouxe esse slide aqui só para mostrar para vocês, mais uma vez, uma inspiração e de forma muito simples. Eles trabalham muito, muito a cultura da escola, os valores, a cultura e, mais do que isso, o orgulho de pertencer da escola. Isso eu achei sensacional. Então, existe um amor pela escola muito grande, né? E aí, depois a gente já falou um pouquinho ali sobre as avaliações, mas as avaliações, você vê que é uma preocupação de todo o corpo gestor da escola de ter uma boa pontuação nas avaliações para querer ser uma escola desejada pelos pais. Então, mesmo sendo uma escola pública. Isso é um ponto interessante, porque a avaliação, ela sonda não só a aprendizagem, mas o processo de ensino, né? Sim. Então, ela faz uma avaliação também do corpo docente, da gestão da escola, da liderança, e isso tem consequências na retenção e na captação de alunos, né? E todo mundo aprende muito melhor quando tá feliz, né? Não Num ambiente. Quando se orgulha de fazer parte, quer estar ali, né? É uma motivação. E aqui, de forma bem simples, eles utilizaram, né? Criaram os personagens que são os mesmos personagens que fazem parte da marca da escola, esse We Are Wellington. Então, eles vão trabalhar aí os valores e vários locais da escola nós vimos, nas paredes, em cartazes, enfim. É uma coisa que eles trabalham, um projeto contínuo com todos, mesmo pequenininhos, eles já trabalham esses valores. Isso eu achei bem interessante. E faz toda a diferença para aquelas escolas. Eu vi muitas coisas aqui que nós falamos até agora, que a gente já vem trabalhando aí com as nossas soluções, tanto o AZ quanto o High Five. Eu acho que a gente já está num bom caminho aí dessas práticas inovadoras que nós vimos, né? O trabalho com projetos, as metodologias ativas, a autonomia dos alunos, trabalhar a inclusão, os valores, multiculturalidade, enfim. Vocês conseguiram enxergar também essas soluções que a gente já tem hoje já em mãos para as nossas escolas parceiras? Com certeza, Érica. E eu queria ressaltar 2 pontos aqui. Enquanto você ia mostrando as fotos, eu fui relembrando, né, das nossas soluções. O primeiro deles são os personagens dentro do livro. A gente tem no AZ a nossa turminha AZ, desde o infantil até
os anos iniciais, o final dos anos iniciais do ensino fundamental, que é um recurso riquíssimo para os nossos professores, para trabalhar esse pertencimento, essa identificação com o próximo, com as características socioemocionais do próximo. Exatamente. Então, a gente já tem hoje uma solução parecida, né? Que lembra bastante essa foto que você trouxe para a gente. E um outro elemento que lembrou bastante são os projetos, a metodologia de projetos. Sim. O nosso AZ da educação infantil trabalha com a metodologia de projetos. Os nossos professores desenvolvem atividades riquíssimas que vão trabalhar justamente muito parecido. A questão da curiosidade, da investigação, da pesquisa, de trazer a criança mesmo para o centro da aprendizagem e valorizar aquilo que eles têm curiosidade, aquilo que eles querem aprender, as temáticas que são de interesse das próprias crianças. Então, a gente já tem hoje uma solução que fui relembrando aqui, sim, conforme você foi trazendo muitos elementos da nossa solução. Foi como eu disse, algumas escolas que estavam lá conosco, né, falaram, olha, fico feliz que tem muita coisa aqui que a gente está vendo como inspiração, mas também tem muita coisa que a gente já está praticando. E o mesmo no nosso programa bilíngue, né, Selma? Exatamente, porque o Hi-Fi, algo que me encantou de ver, o trabalho com tema, a integração de todas as disciplinas, as áreas, no desenvolvimento daquele tema. E é exatamente o que nós fazemos com o Hi-Fi, porque nós temos em cada unidade temática, estudo, unidade temática, nós trabalhamos um tema que os alunos desenvolvem um projeto, então trabalhamos com metodologia de projetos, nós trabalhamos com o CLIO, que é trazer os conteúdos de outras áreas integrados à língua e contribuindo para o desenvolvimento do projeto. Então, no momento do projeto, os alunos já estão utilizando ciências, matemática, história, artes na composição do seu projeto, ou seja, é uma integração para trabalhar com um tema. O próprio language, né, que é visto tanto como algo mais formal, é aplicado, é prático, e junto-se a isso as metodologias ativas. Então, é algo que realmente o Hi-Fi já pratica no seu dia a dia. E um outro aspecto, a multiculturalidade. Né? Especialmente essa escola, nós pudemos ver algo multicultural, a multiculturalidade e o respeito entre as crianças, os professores, respeitando a cultura do outro, respeitando as crenças do outro. Quanto isso é importante também com o Hi-Fi. Porque a partir do momento que nós falamos do bilíngue, nós já estamos olhando para o outro. Nós já estamos olhando para outras culturas, sem perder a nossa. Essa é a grande beleza, né, da multiculturalidade. Não é só olhar a cultura do outro, ou só a nossa. É essa junção, esse compartilhamento, né, o ser multicultural, que contribui para o desenvolvimento pessoal de cada aluno. Com certeza, será um cidadão, um ser humano melhor, quando nós temos o trabalho com a multiculturalidade. Nós temos um outro olhar muito mais empático, compreensível em relação ao outro. Então, isso é fantástico. Eu fiquei muito feliz de ver as práticas e que podem ser, assim, associadas ao que nós fazemos com o Hi-Fi no nosso dia a dia nas salas de aula. Bom, e aí uma coisa que também nos chamou muita atenção, assim como a escola anterior, é o como eles trabalham a cultura da escola. E o quanto esses alunos vivem essa cultura, o quanto eles aceitam, se adaptam, vivem, se orgulham de fazer parte dessa escola. Então, aqui tem alguns exemplos, são fotos, né, não são de ótimas qualidades as nossas fotos, mas dá para... Foto de turista, né? É foto de turista, exatamente. Mas dá para a gente ver, então, todos os quadros apresentando. Lá eles têm algumas divisões, né, das turmas, dos grupos, porque há uma concorrência saudável entre os grupos, então os grupos que organizam os eventos da escola e os grupos sempre são liderados por professores, mas também tem alunos que ajudam, que fazem parte. Ali no pátio, aquelas letrinhas em azuis
são os valores que são trabalhados na escola. Então, vocês vão ver isso, assim, a gente visitando a escola, a gente vai ver por toda parte, em vários momentos, esses valores sendo lembrado, divulgado e trabalhado. E mais uma vez, como na educação infantil, fica claro pela organização dos espaços o quanto eles trabalham com rotinas, né, Érica? Sim. É bem processo, rotina, para deixar Sim. tudo dentro da ordem e dentro do esperado. Bacana. Muito organizados. Aqui está em português, porque nós tivemos uma recepção fantástica. Eles tiveram cuidado de passar todo o material para inglês e português, para nos recepcionar, né? Achei isso fantástico. Este é o movimento, é a proposta pedagógica do movimento de todas as aulas. Então, todas as aulas devem passar por este processo. E isso está estampado em todas as salas de aula, isso está na sala dos professores, então os alunos sabem disso, os professores acompanham isso. É, de fato, uma proposta que faz parte do dia a dia da escola, como você disse, Alexandre, da rotina da escola. Sim. E você vê que ali até no centro dessa mandala tem ali a palavra rotina, né? E fica muito claro que isso é muito próximo da nossa proposta que o AZ traz, principalmente do PDCA, né? Sim. Que é uma metodologia abrangente, né? Que está aí no mercado para várias frentes, mas que a gente usa na educação de uma forma muito assertiva, porque nada mais é do que um ciclo do que o professor já fazemos enquanto professor, enquanto gestor, mas de uma forma organizada e sistematizada, né? De uma forma que se transforma realmente numa rotina cíclica. Sim. E isso para mim fica muito claro. E aí vem um questionamento ou uma consideração aqui. A gente vem falando muito de aprendizagem ativa, né? Quando a Selma falou um pouco sobre isso, eu trouxe essa reflexão aqui por quê? Quando a gente fala em metodologias ativas ou aprendizagem ativa, muitas vezes o professor ou o gestor remete isso a uma estratégia, uma dinâmica para se trabalhar dentro da sala de aula ou fora dela. Quando, na verdade, tudo que impacta ou ativa a aprendizagem é uma metodologia ativa. Então, a metodologia ativa é aquilo que faz com que a aprendizagem se mova, se movimente. E esse ciclo PDCA, ou o ciclo que eles trazem aí, não sei qual é o nome específico que eles trazem aí, mas esse ciclo, ele nada mais é do que um processo de metodologia ativa. Por que eu faço? Eu planejo, eu aplico, eu reflito sobre o resultado e vou replanejar. Esse replanejar, eu vou movimento a aprendizagem. Eu percebo que a aprendizagem não chegou no meu objetivo ou chegou parcialmente, o que eu vou fazer? Vou replanejar uma metodologia para trabalhar. Eu vou fazer uma metodologia diferenciada. O que eu estou fazendo aqui? Ativando a aprendizagem. Então, estou usando uma estratégia de metodologia ativa, que não necessariamente é um recurso ou uma dinâmica, mas um processo. Então, fica muito claro que isso ajuda muito a escola, o próprio professor, a perceber essa construção e o aluno também, né? Não, e faz todo sentido essa sua fala, porque as salas, elas são formatadas para acomodar esse tipo de aula, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui também não há fileiras de carteiras. O que nós pudemos observar, Selma, não sei se você se recorda, mas eu acho que foram mesas com, no mínimo, 2 ou 3, não vi nenhuma com 2, 3 alunos no mínimo. As salas... 3, exatamente. 3, né, Selma? As salas... Mínimo 3. Exatamente. As salas são temáticas, então são os alunos, né, que se movimentam entre as salas. E também, e depois a gente vai ver aqui algumas outras disciplinas, outros temas que são trabalhados, são salas muito dinâmicas, em que elas mudam de acordo com as atividades. Sempre muito organizado, acho que essa escola ela mostrou muito isso pra gente, né? A organização, o cuidado com a organização, que também é realizada pelos alunos. Então, os alunos acabam sua refeição, tiram o prato, tiram os restos, lavam os seus pratos. Que já vem lá da educação infantil, né? Lá da educação infantil. Termina uma atividade dentro da sala de aula, organiza a sala de aula, né? Então, também salas numerosas, muito parecida com as nossas salas aqui no Brasil, mas essas atividades, essas aulas ativas, né? As metodologias ativas, como você bem colocou, você percebe que elas são trabalhadas
Todo basicamente todo o tempo. E Isso. na educação infantil, a gente fala muito de rotina para a gente criar uma segurança nas crianças. Então, elas sabem que elas vão chegar, que vai ter um momento, que elas vão fazer depois, que vai ter a hora do lanche, depois mais uma atividade, a finalização. E essa segurança ajuda muito no processo de aprendizagem. E acho que a gente pode ver aqui também. Então, Sim, nos anos finais do ensino fundamental, exatamente. no ensino médio, eles já têm a segurança de como é que isso vai acontecendo ao longo do dia a dia. Então, eles vão construindo justamente essa rotina de aprendizagem. E como isso traz segurança, né? Sim. Porque o próprio aluno e o professor, que às vezes o professor é inseguro, né, em criar metodologias ou mudar o seu processo de intervenção, isso traz segurança, porque é um ciclo, ele sabe que ele vai percorrer esse ciclo novamente, ele vai ter essa segurança de que tudo vai se renovar, se reciclar a partir da visão que ele tem, do aluno também. Então, acho que isso dá segurança. Mas é importante ressaltar que eles trabalham muito a cultura e que os pais sabem exatamente por que a escola está desenvolvendo as aulas dessa forma. É o ponto das personas, para não né? ter aquela leitura, né, que às vezes a gente tem aqui com os nossos pais, do tipo, essa aula tá uma bagunça, ele não tá estudando, o professor não tá fazendo atividade no caderno, enfim. Então, existe todo um cenário trabalhado ali com todos os personas para que isso, de fato, aconteça de forma produtiva. E aí, também como na outra escola, e aqui muito mais forte, talvez pela idade dos alunos, o orgulho de pertencer, né? E como a escola trabalha com isso. Então, a disposição das premiações, das equipes, ali tem um uniforme, né? Que lá o uniforme deles é com gravata, com terno, as estrelinhas. Na verdade, é um programa de reconhecimento que envolve muito as habilidades socioemocionais, os comportamentais desses alunos. Eles recebem pontuação ou perdem pontuação de acordo com os seus comportamentos. E aqui nesta foto no centro, foi a nossa recepção. Quem apresentou a escola em todo momento foram os alunos. E também na primeira escola, tá? A escola de educação infantil, foram os pequenos que nos conduziram para conhecer a escola. Então, para você ver como eles sentem orgulho de apresentar a sua casa, a sua escola, contar sobre, e todos eles sabiam sobre tudo. Nós fizemos várias perguntas, né? Estávamos num grupo grande de mantenedores, de donos de escolas, professores, e a gente fez perguntas sobre várias situações, e todos eles sabiam todas as informações e contavam com orgulho, a gente via isso nos olhos. Eles de fato pertencem àquele ambiente. Pertencem, exatamente. A BNCC fala muito sobre responsabilização, acho que isso é uma coisa muito evidente, né, na cultura deles, que é me sentir responsável pela minha escola, pelo meu currículo, pelo meu aprendizado, né, e pelo processo todo. Então, isso está muito claro. Então, fica aqui uma dica, né, para que a gente se inspire. Tudo aqui é um processo de inspiração e trabalhar mais esses valores, né, e eles estampam mesmo missão, valores, visão da escola. Aqui a gente vai aí para uma situação um pouco diferente, dado ao nosso currículo. A gente tem salas de habilidades que são opcionais, e aqui a gente tem música, culinária, eles exploram bastante isso. É o que nosso itinerário formativo tenta fazer nesse currículo que a gente tem hoje, né? Exatamente. Bacana. Aqui algumas inspirações de infraestrutura, coisas simples também, mas eles organizam até o corredor de ida, de volta, para você ver como eles são bem organizados, né? Aí eu até perguntei, não sei se a Selma se lembra, mas e aí, quando bate o sinal, essa placa funciona? Porque aqui bate o sinal, eles saem correndo. Não, alguns realmente saem, mas a gente tenta organizar, mas, né, enfim, existe aí toda essa educação de convivência. E a nossa Belinha estava lá. A nossa Belinha estava lá, nós presenteamos o diretor, ele fez questão de colocar, cortou um pouquinho aqui a foto, mas é a sala do diretor da escola, que tem vista para o pátio, onde ele vê, né, os alunos.
Aqui uma curiosidade da infraestrutura que eu achei muito simples e sensacional. Assim como aqui nós temos a preocupação da segurança dos alunos quando estão no banheiro, e às vezes até algumas escolas colocam um monitor, uma mulher e um homem, né, nos seus respectivos banheiros. Ali eles facilitaram, abriram as portas e fica ali o espaço aberto das pias. E não dá para ver aqui na foto, depois eu posso compartilhar melhor as casinhas fechadas. As cabines, né? As cabines, exatamente. Então, uma forma mais simples de manter a segurança aí. A integração não é só na sala de aula, vai até o banheiro, né? Também. Aqui nós falamos muito sobre o incentivo à leitura, desde a educação infantil. Essa é uma máquina com livros de assuntos extracurriculares que os alunos têm interesse, e aí para retirar os livros eles usam um dinheirinho que é um dinheirinho da aula de matemática. Então a todo momento a gente vai ver essa questão do interdisciplinar, né? Como eles caminham bem aí entre as várias disciplinas. Sempre com estímulos, né? Sempre com estímulos, sempre. Falando um pouco sobre a utilização, essa é uma curiosidade que muitos me perguntaram, a utilização da tecnologia em sala de aula. Ela é muito, muito utilizada, mas é importante lembrar que ela é utilizada como uma forma que a gente vem, né, buscando já há algum tempo também na Conexio, com as nossas soluções do AZ, do Hi5, do MyLife, para facilitar o dia a dia do professor. Principalmente. Você falou muito, Alê, sobre o professor mediador, trouxe vários exemplos de trabalho de metodologias ativas, a Letícia também, sobre o trabalho com projetos, o professor mediador. Isso dá um trabalho. Sim. Certo? Isso tira o professor, né, da sua rotina, e também a todo momento ele tem que estar desenvolvendo aí temas, habilidades, enfim. E isso não seria possível se não fosse com a ajuda dos recursos de tecnologia, tanto para a personalização, tanto para o acompanhamento e até para as tarefas simples, como por exemplo de correção. Sim. Né? Que antes o professor tinha que ir ali pegar 1 a 1 e corrigir, e hoje ele joga para uma plataforma, uma atividade, um exercício, um teste, e ele já tem então essas respostas. Facilita aquele ciclo PDCA, né? Que Exatamente. A gente tanto fala, que daí ele vai instrumentalizar o aluno, o professor e até a gestão com os dados e também com os recursos de personalização. Eu acho que muito parecido com o que as nossas escolas fazem, né? Então tem um momento em que o aluno vai utilizar o recurso, ele abre o seu equipamento, utiliza. No momento que não vai utilizar, fecha, Sim. guarda, Sim. e se envolve com outra atividade. Mas a utilização dos professores, né, em sala de aula é muito grande, tanto para a navegação, como aqui, por exemplo, eles estavam trabalhando com um mapa, e também para a condução, inclusive na educação infantil, com músicas, com games, muito, muito, muito utilizado nas salas de aulas, desde a educação infantil. É a formação do letramento científico e letramento digital, que a gente fala muito hoje, né? As crianças precisam saber usar os recursos digitais, as crianças precisam saber utilizar bem a internet. Não é tudo que está na internet que é válido, que é verdadeiro. E é desde pequeno que as nossas crianças vão aprender. E as nossas crianças, os nossos alunos em geral, gostam muito, se interessam muito. Então, quando o professor traz um vídeo, quando um professor traz uma música, traz um mapa interativo, eu acho que isso transforma completamente. Ele ganha ali o interesse dos alunos imediatamente, né? Então, acho que é uma ferramenta muito poderosa, muito importante para nós professores. Alexandre, também o desenvolvimento de diversas habilidades, né? Com certeza. Principalmente focando ali no fundamental do ensino médio, onde o aluno precisa ter essas habilidades, não só com tecnologia, mas com recurso que a tecnologia traz para a aprendizagem e autonomia, né? Sim. Porque a partir disso ele tem autonomia. Você trouxe um ponto interessante. A maioria dos nossos professores enfrenta um desafio gigante, que é como eu lido com a tecnologia em sala de aula. E apesar das culturas serem diferentes, a gente percebe que lá também existe o desafio da disciplina do aluno com a ferramenta, né? Não, inclusive, esse diretor, ele contou pra gente, eu comecei contando, né, que foi uma escola que se transformou em 5 anos, de uma escola que estava bastante sucateada, com uma
qualidade, né, de acordo com os testes, bem questionável, para um case de sucesso. E aí nós perguntamos para o diretor qual é a mágica, né? Ele falou, não tem mágica. Não tem mágica. É abraço, ou seja, vem comigo, eu te ajudo, ou se não, ele mostrou a porta pra gente. Ele falou, olha, eu troquei praticamente todos os professores durante 2 anos. Isso porque o maior desafio era justamente essa mudança da prática, tanto da proposta pedagógica, que a gente viu esse ciclo, né, esse formato de aula em sala de aula, tanto quanto a utilização da tecnologia. Ele sabia que não era possível chegar onde eles queriam chegar em tão pouco tempo, se não fosse com essas mudanças. Você vê, aí ele trouxe o corpo docente para essa proposta, entendendo que todo mundo tem que participar de alguma forma, e os alunos, como você bem disse, no momento de usar a tecnologia em sala de aula, ele vai lá e usa. O momento que não é para usar, não é para usar, né? Que é o desafio do professor hoje na sala de aula. E olha, gente, eu não estou dizendo que tem que mandar a professora embora, não, viu? Pelo amor de Deus. Olha, tomar cuidado. Essa foi uma prática deste diretor que realmente enfrentou uma dificuldade muito grande de fazer essa mudança com os professores que já estavam na casa quando assim ele chegou. Não foi isso, Selma? Você se recorda desse relato dele? Porque é uma questão que ele colocou e que muitas vezes nós enfrentamos isso no Brasil também, mais algo que é semelhante, a resistência. Né? Porque muitos professores temem a tecnologia, veem como algo que possa vir complicar, e ao contrário, né? Vem facilitar. Então, a partir do momento que o professor sentiu que sim, a tecnologia é a meu favor, facilita, enriquece minha aula, melhora o desempenho dos alunos, com certeza fluiu muito bem nesse processo de crescimento da escola. Mas é o que ele falou, aqueles professores que foram muito resistentes, que não aceitaram, digamos assim, um abraço dele, foi porta. Por aí. É uma questão de cultura da escola, né? Tem que mas você vê que como a gente tem desafios muito parecidos, sim. Né? Os desafios são muito parecidos. E aí, essa foi uma coisa que a gente ficou bastante feliz em ver que as nossas soluções tecnológicas estão muito alinhadas com as tendências que nós vimos nas escolas e também na BET, que é o nosso próximo tema aqui. Então, Ale, até se você quiser lembrar algum dos recursos que nós temos aí, depois a Selma também, né, dentro das nossas soluções de bilíngue e das nossas soluções, principalmente de educação de Fundamental 2 e médio, de como os nossos recursos também auxiliam os professores, ou seja, diminui seu trabalho e não o contrário, como a Selma disse. A tecnologia ela não pode ser vista como um trabalho a mais para o professor. Na verdade, ela começou assim. Quando o mercado de educação começou a introduzir a tecnologia para as salas de aula, ela gerou um problema para o professor, porque ele tinha que fazer o que ele já fazia, e aí mais uma coisa que era utilizar a tecnologia. Mas rapidamente, acho que o mercado entendeu isso, que ela tem que ser um auxílio para o professor, e aí rapidamente o mercado se movimentou e hoje as nossas soluções principalmente vêm muito nessa questão do apoio para o professor. Eu acho que, de forma resumida, o que a gente tem como solução que agrega muito ao trabalho do professor e é muito similar ao que a gente está vendo aqui na experiência de Londres, primeiro, a metodologia PDCA, que é um ciclo que dá uma rotina e uma organização para o professor, e a gente vai instrumentalizar essa rotina com as ferramentas que temos, como, por exemplo, os relatórios das avaliações. A partir do momento que eu vou trazendo avaliações que fazem medidas e recortes, sejam elas formativas ou somativas, o sistema, ou melhor, a tecnologia vai trazendo indicadores para esse professor pensar em como ele vai fazer as intervenções no momento certo e da forma que ele entender correta de acordo com os dados, as evidências, né? Então, acho que a gente dá muita evidência para o professor, sistematiza o processo pelo PDCA e, principalmente, dá para o próprio aluno condições de ter autonomia no processo. Porque o professor que tem um aluno autônomo, ele tem ganhos em sala de aula. Muitos. Por exemplo, ele pode trabalhar mais com recursos como metodologias de sala de aula invertida, ou ele pode trabalhar mais com práticas e laboratórios em sala de aula, porque o aluno já tem um contexto prático mais apropriado a partir dos recursos tecnológicos, enfim.
são infinitas as possibilidades. Então, os recursos existem. O que precisa é se encaixar dentro do processo, dentro da proposta, da metodologia do sistema e fazer a longo e médio prazo a coisa acontecer. Não é a curto prazo também, né, Érica? Não é de uma hora para outra, né, Não, Letícia? nenhuma mudança A tão Selma sabe rápida bem disso assim. também. E também no bilíngue, né, Selma? Sim, com certeza. Nós temos hoje ferramentas dentro do nosso app, nossa plataforma, que traz dados, evidências para o professor e que facilita, sim, porque o aluno, utilizando o nosso app, ele já tem a autocorreção, que é a autonomia tão importante, e que gera evidências para o professor de dados que contribuem, inclusive, até para a preparação da aula, do planejamento, que é uma ferramenta muito eficaz e que, sim, reduziu o tempo do professor de trabalho, não só de correção, mas até mesmo uma análise. Né? Esses dados gerados, eles trazem uma análise instantânea sobre o perfil de cada aluno, sobre a necessidade de cada aluno. Então, com certeza, a tecnologia, hoje, né, com toda a evolução que nós tivemos dos recursos digitais para a educação, hoje é um grande aliado para análise, para planejamento, para pensar nos processos e para sentir realmente as necessidades personalizadas dos alunos. Eu sou suspeita a falar, gente, porque eu fico lembrando da minha época, em Verdade. sala de aula, a quantidade de exercícios para corrigir. Sim. E aquela plataforma de redação, gente? Nossa, eu fico Na pensando. nossa época, a gente tivesse um mapa, né? Para nos guiar nos estudos, mostrar Sim. qual universidade eu posso passar. Hoje é maravilhoso, é fantástico, sem Exatamente. dúvida. Mas aí eu vou passar aqui agora para falar da BET de Londres, né? É, sem dúvida, a maior edição da BET. Nós temos a BET no Brasil, mas a maior edição acontece lá em Londres. E aí, como eu disse, ela é muito reflexo do que a gente viu nas escolas, né? O que nós vimos, assim, de soluções inovadoras que ainda não existe no Brasil? Praticamente nada. Eu acho que grande parte do que nós vimos lá, nós já temos aqui, ou a gente já está estudando, ou se não, já está até utilizando, nós, como digo, como mercado de educação no Brasil em geral, mas eles não têm uma solução tão sistematizada como nós temos aqui. Então, o que a gente encontra são várias soluções em que eles vão agregando e utilizando aí no dia a dia para a sala de aula de uso do professor e dos alunos. Mas ficou nítido a preocupação com a segurança, tanto de dados quanto de acesso, o uso da inteligência artificial, sem dúvida, isso é o ponto principal. Mas tem um tema que nós vimos também lá numa palestra, que eu não vou falar agora, que isso vai dar um outro programa, que do EdTech para o PedTech, que é o uso da tecnologia com as intencionalidades pedagógicas. Mas isso é tema do próximo programa, tá? Porque hoje nós vamos ficar por aqui, mas vamos deixar um canal super aberto aí para vocês nos indicarem o que vocês querem explorar destes inúmeros temas que nós falamos aqui, para que a gente possa, então, mergulhar melhor, discutir melhor sobre um desses temas. Então, até logo!